Para entendermos a responsabilidade tributária no regime de substituição tributária do ICMS nas operações subsequentes, tudo começa com o artigo 128 do Código Tributário Nacional, que determina o seguinte: a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário. Essa lei, em se tratando do nosso estudo aqui, que é o ICMS, seria a lei que traz o modelo nacional do ICMS, a Lei Complementar 87 de 96. Pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário. Crédito tributário é a obrigação de estar pagando o ICMS. E quem é o responsável pelo pagamento desse ICMS, se tratando de substituição tributária nas operações subsequentes? Essa terceira pessoa é o contribuinte substituto, mas só justifica esse contribuinte substituto aqui na fase preliminar do ciclo recolher o ICMS das operações subsequentes, das operações internas subsequentes a serem realizadas pelo atacadista e varejista, se ele estiver vinculado ao fato gerador das operações subsequentes, através de qualquer negócio que resulte na saída de mercadoria, e aí presume-se que vai haver fato gerador futuro. E aí vem a segunda parte do artigo 128, excluindo a responsabilidade do contribuinte. Esse contribuinte aí é o contribuinte substituído, ou atribuindo a este substituído em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação. O que quis dizer esse artigo 128 do Código Tributário Nacional quanto a essa parte final? É que a lei federal do ICMS pode dizer que a responsabilidade é absoluta do substituto e excluir a responsabilidade do contribuinte substituído no recolhimento desse ICMS-ST, caso o substituto não recolha, ou pode essa lei atribuir a responsabilidade supletiva ou subsidiária a esse contribuinte substituído, caso o Estado não logre êxito em executar o contribuinte substituto. Então, nesse caso, a responsabilidade supletiva ou subsidiária cabe benefício de ordem, ou seja, primeiro, se o substituto não pagar, o Estado tem que ir primeiro cobrar do substituto. Não logrou êxito, aí sim, vai subsidiariamente atrás do contribuinte substituído, onde ele terá responsabilidade supletiva ou subsidiária. Então, nós vamos verificar agora, de acordo com o artigo 6º da Lei Complementar 87/96, qual tipo de responsabilidade ela utilizou no regime de substituição tributária com relação ao contribuinte substituído. Será que ela excluiu a responsabilidade total do substituído no pagamento desse ICMS-ST caso o substituto não recolha? Ou aplicou a responsabilidade supletiva ou subsidiária se o substituto não pagar? Quem vai pagar é o substituído. Se analisarmos o artigo 6º da LC 87/96, determina o seguinte: a lei estadual poderá atribuir a contribuinte do imposto é qualquer contribuinte do ICMS, ou a depositária qualquer título. A figura depositária qualquer título na legislação do ICMS é o armazém geral. A responsabilidade pelo pagamento, ela está dizendo aqui, a Lei Complementar 87, que cada estado, através da lei do ICMS, pode aplicar as regras do regime da substituição tributária das operações subsequentes, atribuindo a condição de substituto ao contribuinte do ICMS ou armazém geral, hipótese em que o mesmo vai assumir a condição de substituto tributário. No momento em que a CLC 87/96 coloca esse verbo em que o substituto assumirá a condição de substituto tributário, na realidade, ela quis excluir totalmente a responsabilidade do contribuinte substituído se o contribuinte substituto não recolheu o ICMS-ST das operações subsequentes.
mas não é isso que os estados aplicam. Os estados aplicam a responsabilidade solidária. Então, os estados, eles não olharam para o artigo 128 do Código Tributário Nacional, em que traz a exclusão da responsabilidade do substituído ou a aplicação da responsabilidade supletiva ou subsidiária. Os estados aplicam uma terceira responsabilidade, que é a responsabilidade solidária, que não cabe benefício de ordem. É aquela em que, caso o substituto não pague, o fisco daquele estado pode exigir o ICMS-ST do contribuinte substituído, que no caso da substituição tributária nas operações subsequentes é o atacadista ou o comércio varejista.